O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, ao nos informar os relatos da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas, mas o 7º dia ele descansou e o santificou, sendo o exemplo para que toda a sua criação, independentemente de animais, do próprio ser humano, possa também desfrutar desse santo dia. E outra vez, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E é um desejo que eu tenho a todo o povo da Techuvá, um Shabbat Shalom, ou seja, um Shabbat pleno para vocês. Então que vocês possam hoje, nesse momento, finalizarmos esse estudo e, se o Eterno assim permitir, que você possa aprender mais um pouco acerca da maravilha que é estudar a Santa Torá de Adonai, ensinada pelo nosso mestre Yeshua. Que esses ensinamentos não fiquem só no papel, como o Shaul disse, né? A letra da Torá é morta, mas o Ruach, o mover do Eterno, vivifica. Então não adianta você só ler a Torá, só ler os escritos nazarenos e não praticar nada. Isso vai tornar que a letra esteja morta. Mas a partir do momento que você coloca em prática, isso representa a vida. Então, que todos nós possamos, ao longo da nossa jornada, colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, pouco a pouco, pedaço a pedaço, pedacinho a pedacinho. Um abraço para o meu moré Renato Prísio. Cada pedacinho da Torá é importante. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esses pedacinhos da Torá. Esses pedaços que vão saciando a fome da palavra do Eterno. Esses pedaços que, esses fragmentos da Torá, que até hoje a humanidade tem, que a humanidade vai buscando. Alguns querem comer só migalhas, mas quando você estuda a instrução do Eterno, a cada Shabat, você vai receber a quantidade correta de alimento para a sua vida. O seu maná está sendo desfrutado a cada dia. Como eu venho dizendo sempre, para que vocês coloquem na sua rotina cotidiana, a Torá deve ser estudada a cada dia da semana. Você pega um pedacinho daquela porção. Quem tem as escrituras já divididas em pedaços, né? Vocês vão ver que vão ter uma contagem de 7 partes da porção da Torá. Então, vocês têm todo esse tempo para poder ler. E cada dia vocês vão pegar o seu pedacinho do maná do Eterno. E hoje, finalizando a porção dupla, né? É quando a gente passa o dia todinho estudando e meditando sobre as escrituras do Eterno. Então, que vocês possam desfrutar desse momento, como eu estou desfrutando. Quando eu aprendo para ensinar para vocês, para mim é uma alegria, uma coisa maravilhosa. Vocês não têm noção da emoção que é descobrir alguns detalhes, algumas nuances e ficar ansioso para contar para vocês, para compartilhar com vocês. Então, um grande beijo, um forte abraço a todos que estão aí. Em especial, eu vou fazer uma menção aqui do Henrique, o filho do Moré Daniel e da Morá Daisy. Que ele possa ter muitos anos de vida e que ele seja muito bem sucedido nessa nova etapa da sua vida, né? Uma etapa de mudança e de responsabilidades que é tão importante na vida do homem e também da mulher. Então, parabéns aí ao menino Henrique, né? E que ele continue sendo luz na vida das pessoas que estão à sua volta. E também agradecimento aí a Morá Kessia, o seu filho também, Bion Victor, e o seu esposo, né? E pelo esse estudo que ela vem fazendo sempre no Shabat, trazendo muita emoção nos seus relatos. Peço desculpa aos irmãos, rapaz, tudo muda, né? Rapidamente. Aqui no Recife tá chovendo bastante e de hoje de manhã para agora tô com um resfriado pesado mesmo, viu? O Eterno me conduza para que a gente possa terminar o estudo bem, né? Se eu der alguma pausazinha vai ser para
pra tossir, que eu tô, de vez em quando, dá uma crise de tosse em mim. Mas é só isso, viu, meus irmãos? Não se preocupem. Tá tudo bem, tô bem de saúde, mas é só esse detalhezinho. E o estudo que eu escolhi como tema, né? As ovelhas agora têm um pastor. Mas, meu irmão, e não tinha antes, não? Por que só agora as ovelhas têm um pastor? Eu estou falando do agora, meu irmão. De hoje, deste momento, que é o momento que está às nossas mãos. O momento que nós temos como fazer alguma coisa. A gente não pode voltar ao passado e modificar o percurso do nosso caminho. E nós também não podemos prever o futuro. O que nós podemos fazer hoje é plantar o bem sempre e colher o bem no futuro. Provavelmente, todos aqueles que plantam bem vão receber o bem, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Então, não espere a sua herança no mundo atual, mas a promessa e a esperança do mundo vindouro é certa. Então, agora nós temos um pastor. Se você agora, em seu coração, em seu modo de vida, seu intuito seja de amar ao Eterno, de buscar os seus caminhos, Ele vai te apresentar o bom pastor, da maneira correta. Não um pastor do qual ele quer ir para um caminho, o pastor quer conduzir você por um caminho, quer andar para a direita e você diz, não. Como assim a direita? Ali tem um pasto melhor, ali tem águas. Vai todo mundo para a direita e eu vou para a esquerda. O pastor vai para a direita e eu vou para a esquerda. Eu vou trilhar o meu próprio caminho. Mas eu sou ovelha daquele pastor. Ele está lá do outro lado, mandando eu ir para outro caminho. Mas eu vou por outro caminho, pela esquerda, e ele foi para a direita. E eu, mesmo assim, eu continuo sendo ovelha daquele pastor. Olha o dedinho, ó. Da mesma forma, não adianta você saber o caminho e não estar sendo protegido pelo pastor. Você saber o caminho correto, mas dizer, eu não preciso do pastor, eu vou à frente sozinho. Eu tenho como fazer. Eu tenho outros pastores para me guiar. Ambas as afirmações estão erradas, meus irmãos. Só Yeshua pode te proteger das adversidades através dos seus ensinos, das suas instruções. E só Ele sabe qual é o bom caminho. Então eu escolhi essa foto que representa muito bem a vida cotidiana de um pastor. Observe aqui ele sozinho, com um cajado. Aparentemente já é uma pessoa de idade. Olha a quantidade de ovelhas que esse homem está cuidando. Geralmente os pastores cuidavam até de 100 ovelhas sozinhas. Agora imagine, se essas 100 ovelhas, todas elas, cada um ao mesmo tempo definissem e pensassem em seguir cada uma para o seu caminho. Como é que esse homem conseguiria juntá-las novamente? A característica das ovelhas é que elas se apoiam, ficam uma perto da outra. De vez em quando tem uma desgarrada. É aí que entra o pastor. Onde ele vai usar sua metodologia, sua forma de trabalho para tentar corrigir os caminhos daquela ovelha. Existem casos extremos, quando uma ovelha já é muito rebelde, que o pastor vai lá e quebra a patinha da ovelha e bota ela no seu ombro. E ela passa ali 15 dias, né? Ele quebra e na mesma hora ele ata uma tala, né? Na sua patinha, ela fica lá sofrendo tudinho, mas ele vai lá, bota nos seus ombros e fica carregando essa ovelha durante 15 dias. Para quê? Para que essa ovelha fique, tome o seu cheiro, sinta o seu cheiro. Quando ele chega, logicamente, debaixo de uma sombra, ele deixa ela deitadinha lá, mas quando ele vai andar com as ovelhas, ele leva no seu ombro. Ela vai sentir o seu cheiro, vai se acostumar com ele, vai aprender a depender do pastor. Em casos extremos. Porém, o cotidiano, quando a ovelha vai se afastando, como eu já relatei para vocês, como eu já li nesse livro maravilhoso, Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, traz várias ilustrações.
Você vai pegar, ele pega a sua funda, né? Ele gira e joga uma pedrinha na frente da ovelha, ela toma um susto e corre de volta para ele. Quando ela tá muito mal criada, ele vai lá e com a vara e dá uma pancadinha nela para ela se corrigir. Então existem vários métodos de fazer com que essa ovelha sempre esteja no grupo. E assim como Moshe, como Yeshua contou também em uma das suas parábolas, qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, uma foge, ele não vai atrás. Ele deixa as outras 99 bem seguras, bem guardadas. Essas que já têm esse entendimento de estarem sempre juntas para evitarem a dispersão, né? Que é o caso que nós temos aqui no nosso canal, onde todos estão sempre ajudando o outro da sua melhor forma, embora aqui cada um em sua casa, através da internet, mas estamos sempre preocupados uns com os outros, querendo ajudar uns aos outros, em oração, em até um auxílio. Às vezes aparece alguma cota, alguma coisa no canal que a gente faz um auxílio. Independentemente da forma, a gente está sempre unido. Que essa união permaneça sempre. Que não haja discussão, não haja intriga, não haja contenda. Que é lindo a gente ver o chat, onde a gente aprende bastante. Aprende, além do estudo, aprende também com o chat. Temos várias pessoas que têm tanta experiência no chat que é uma maravilha ver os seus comentários acerca da porção. Então, o que é que o pastor faz? Ele vai até aquela ovelha perdida. Moshe, quando uma das suas ovelhas, quando ele, no seu tempo de pastorear, quando ele era pastor de ovelhas, ele, num desses casos, ele procurando uma ovelha que se perdeu, o Eterno apareceu para ele. Então Yeshua, meus irmãos, disse que ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco, que convém que eu vá buscá-las. Quem sabe, nós, com toda certeza, somos uma dessas ovelhas que não estavam nesse aprisco que ele menciona. E quantas outras ovelhas ainda não estão perdidas? Que ele treinou os seus servos, também como pastores, que vão atrás das suas ovelhas. Quem sabe nós, com esse testemunho, também não possamos, através da nossa modo de viver, principalmente também quando as pessoas nos questionarem sobre a nossa fé, a gente saber falar das maravilhas do Eterno de uma forma que as pessoas também entendam que elas são essas ovelhas que precisam desse pastor. Então, as ovelhas agora têm um pastor. Yeshua cumpre esse papel brilhantemente. Suas palavras, meus irmãos, atravessaram séculos. Mais de 2000 anos só se fala de Yeshua e dos seus ensinamentos. Muitos, como eu disse, comem migalhas desses ensinamentos. Migalhas. Pedacinhos. O farelo. E já se sentem maravilhados. Mudam a sua forma de viver. São as mais distintas religiões que a gente observa. Porém, quando eles se atentarem que eles não... Yeshua está disponibilizando não só as migalhas, mas também toda a porção que vai saciar a sua fome, aí sim eles vão começar a seguir o Messias, Yeshua, o Mashiach, vai andar conforme o pastor anda. E no capítulo 27 de Bamidbar, no versículo 12, olha o que o texto vai dizer. Vayomer Adonai el Moshe, Ale el ha-avarim hazé. Ou seja, disse Adonai a Moshe, suba a montanha na cordilheira de Avarim, e continua. Uree ha-aretz asher natati libnei Israel. E observe, olhe, né, veja a terra que eu dei para o povo de Israel. Então, chega ao fim a trajetória do amado Moshe. Neste livro de Bamidbar,
que chega ao fim a trajetória deste homem que encantou também e até hoje encanta todas as nações do mundo. Porque ele usou da sua humildade, ele, apesar de ser um líder, ele demonstrou as características de um líder justo. Não é aquele que está, aquelas ilustrações que a gente vê de um líder numa carruagem, andando e com um chicote dando nas costas dos seus servos. Não, ele é aquele que vai à frente da carruagem puxando junto com os seus servos. Moshe foi aquele que, em certo momento, que o povo começou a criticá-lo, ele disse: nenhuma ovelha eu tirei dessas pessoas. Moshe era aquele que, quando as pessoas se surgiam contra ele, ele se prostrava com os joelhos no chão, pedindo misericórdia e que o Eterno não consumisse essas pessoas. Então, um exemplo a ser seguido, assim como o seu sucessor, que foi Yeshua. Então, Moshe está nos momentos finais ali da sua vida. Posteriormente, já nesses momentos aí, antes dele morrer, ele faz o discurso que está registrado em todo o livro de Devarim. Ele faz a repetição, faz um resumo de toda a jornada do povo. Estima-se que em cerca de 6 horas ele fez esse discurso. E ele segue para o encerramento da sua vida, né? E eu refleti bastante, meus irmãos, com o que disse o Moré Haimson. Shalom, meu irmão, que o Eterno te abençoe, viu? Ele falando que a gente às vezes não pensa, mas imagina-se também que o Eterno deu um livramento para Moshe. Por quê? O que é que a gente vem observando nessa porção? Já ao final da vida de Moshe, o pessoal já está, o povo de Israel já está prestes a atravessar o Yarden, mas eles continuam com aquelas mesmas práticas de sempre. Passa um tempo de bonança e de repente eles se insurgem na primeira oportunidade contra Moshe e o sumo sacerdote, no caso agora Elazar. Era sempre contra Moshe e Aharon e agora é contra Moshe e Elazar. E Moshe, já idoso, não merecia essas situações que estava passando. Imagina se quando atravessasse o Yarden e ele visse tudo que o povo de Israel fez. Se rebelando contra o Eterno, sendo insurgente novamente, fazendo aliança com as nações que o Eterno havia proibido de fazer. Então Moshe realmente recebeu um livramento do Eterno de não passar para a terra de Canaã. Então, vamos dar continuidade. E no livro de Bamidbar, capítulo, deixa eu mudar aqui a tela, 27, versículo 13, diz: perdão, meus irmãos, está arranhando mesmo a garganta, né? Veraitá, otá, vine saftá, el ameiha, gam atá, kaasher, na asaf, aharon, ahiha. E depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como Aharon, seu irmão, foi unido. Kaasher, mirtem, pi midbar tsim. Pois no deserto de Tsim, quando a comunidade discutia comigo, bin rivat haedah le hakdeshne be main. Ou seja, a comunidade discutia por quê? Vocês se rebelaram contra a minha ordem de manter minha santidade na questão da água. Le reineihem mem rivat. Quando eles estavam observando, né? Isso ocorreu nas fontes de Kadesh Mirivat. Midbar Tsim, no deserto de Tsim. Então, o povo começou a discutir, como vocês já viram anteriormente, sobre a questão de águas, dizendo que Moshe e Aharon
era isso, era aquilo, que o povo estava passando por necessidade, deveria voltar para a terra do Egito, que era a terra que emana leite e mel, falando que preferiam ter morrido como morreram os seus irmãos na presença do Eterno, era melhor ter morrido, que o maná, o man também já reclamaram sobre isso, que era um alimento desprezível, eles tinham tudo de bom e do melhor no Egito. Então, depois de dizer essas baboseiras, essas asneiras todinha diante de Moshe, Moshe já completamente transtornado pela morte também da sua irmã, e o povo não respeitou o seu luto, no momento ali de literalmente, todas as pessoas podem ter esse momento de não aguentar, explodir, né? Chegar ao seu limite. E Moshe foi lá e bateu na rocha 2 vezes. E a água fluiu. Moshe ali talvez, né? Até mencionei isso no estudo da Haftarah. Talvez ali movido do momento de não querer satisfazer aquele povo tão ímpio, tão perverso que estava fazendo aquilo. E reter um pouco esse momento, não liberar a água. Por isso que o Eterno foi lá e disse que ele não demonstrou a sua santidade. Ele era o representante do Eterno. Ele não poderia reter esse momento. Pode ser isso, pode ser também o que geralmente as pessoas ensinam. Que Moshe veio a lembrar do passado, né? Que o Eterno ordenou que ele batesse na rocha. São várias as interpretações. Porém, o que é que agora vai acontecer, meus irmãos? Agora vai acontecer a mesma frase, só que invertendo quem está falando e quem está ouvindo. Preste atenção. Vai daber Moshe El Adonai Lemor. Dessa vez inverteu a situação. Quem vai falar é Moshe. Quem vai começar o discurso e perguntar ou falar alguma coisa é Moshe. Agora o que é que espera-se? Imaginem vocês aí, esqueça Moshe nesse momento um pouquinho. Imagine uma situação no nosso cotidiano. Existe um acordo ali, uma parceria. Uma empresa, vamos dar uma cogitação assim. O patrão tem um funcionário que passou 40 anos ali naquela empresa, fez aquela empresa crescer, esteve à frente gerindo aquela empresa, sendo um intermediário entre o patrão e todos os funcionários. E ele esse funcionário não atende uma ordem do patrão, e o patrão disse, tá certo, na inauguração da outra empresa, que é o seu sonho de você estar lá, você não vai estar. Eu vou aposentar você. Vou lhe dar todos os seus direitos, vou lhe dar mais do que o seu, do que o seu necessário, que é justamente quando Moshe estiver no mundo vindouro. É a aposentadoria de Moshe. Ele não vai precisar mais fazer absolutamente nada com relação ao povo de Israel. Porém, era o sonho desse funcionário pelo menos ver aquele prédio, ver aquela nova empresa, estar lá um pouco gerindo aquela empresa. Mas o patrão disse, não, você vai ser aposentado. Você só vai ver o prédio, mas não vai entrar. Aí agora esse funcionário tem a oportunidade de conversar com o seu patrão. Imagina o que é que esse funcionário não vai dizer. A primeira coisa que o ser humano, meus irmãos, vai fazer, mas eu não fiz tanto por você, mas eu não... Só por causa de um detalhe que eu fiz, você já vai... não vai fazer com que eu realize o meu sonho. Deixa pelo menos eu entrar, deixa eu fazer isso, deixa eu escolher quem vai ser o meu sucessor, que é esse aqui que eu confio. No caso, é uma reação natural do ser humano pensar essas coisas. Mas veja o tamanho da humildade de Moshe. Olha o que Moshe vai falar para o Eterno. No versículo 16, diz o seguinte: E ficou Adonai Elohei Haruchot Lechol Basar. Que Adonai, Elohim da vida de todos os seres humanos, de toda a carne, né? Ish al-Haidá. Escolha um homem, aponte um homem para liderar
a comunidade. Então, qual é a preocupação de Moshe? É que ele possa reverter o mover do Eterno, que ele possa tentar entrar ali de todo jeito. Não. Moshe, ele vai ser vai falar com o Eterno para que o próprio Eterno escolha uma pessoa para liderar a comunidade. São 2 pontos positivos para Moshe. O primeiro, ele não faz um pedido para si próprio. Ele pensa nas ovelhas. Aquele povo que, sem um líder, seriam dispersos, né? Não saberiam o caminho a seguir. Segundo, ele não quer escolher esse líder. Por quê? Ele sabe que os seus olhos só veem um momento. Só vê o agora. Por exemplo, a gente está na porção Pinhas. Quem sabe se Moshe não escolhesse o próprio Pinhas para ser o líder desse movimento aí, o seu sucessor. Por quê? Pinhas acabou de fazer um ato heróico. Um sacerdote com a lança na mão. Então, seria um sacerdote guerreiro. Reunindo 2 qualidades que o povo, aos olhos do povo, seriam interessantes, né? O Eterno abençoou Pinhas com a aliança de Shalom, ou seja, e perpétua, né? E até os seus descendentes permaneceriam com essa bênção. Com essa maravilha de aliança que o Eterno deu para ele. Porém, Moshe poderia escolher errado. A gente vai ver que na próxima porção, Moshe manda que Pinhas vá com um grupo lá na batalha contra os midianitas. E quando eles voltam já cometendo um gafezinho ali, erraram, né? Trouxeram as mulheres que prostituíram o povo para dentro da comunidade de novo. E Moshe vai lá e critica aquele grupo de guerreiros por terem feito isso. Inclusive, Pinhas estava no meio, né? Então, Moshe não se atreve a querer escolher quem era esse sucessor. E, literalmente, meus irmãos, como ele estava sempre com esse pensamento na comunidade, isso faz uma lembrança também de Yeshua. Yeshua, todo momento, não pensava em si mesmo. A única preocupação que tanto Moshe quanto Yeshua tem é sempre com o bem-estar do povo de Israel. Eles preferiam eles serem sacrificados, em tese, né? De receberem toda essa carga, receberem toda essa aflição, do que o povo receber. Chega um momento que o Eterno diz: olha, de ti eu farei outra comunidade. Ele diz: passa de mim, de jeito maneira. Não quero essa responsabilidade. É teu povo. Que o Eterno não destruísse toda a comunidade. Ele nunca teve essa pretensão de ser o novo patriarca, o novo Abraham. Ele respeitou a promessa, respeitou a memória desses homens. Então, o que a gente vai ter aqui também? Se vocês observarem aqui no Yud do nome de Adonai, do tetragrama, cada 42 letras, são os 42 estágios da Teshuvá, o nome desse substituto de Moshe. E o nome desse substituto começa com Yud. E vão chutando aí no chat quem é esse substituto. Será Yehoshua? Vamos ver. E no versículo 17, vocês contando 42, vocês vão ter o Shin, também vão ter o Vav, e por fim, vocês vão observar aqui no versículo 18, o Ain, Yeshua. Posteriormente, começa de novo uma contagem. Dessa vez, a cada 31 letras. Vamos ter novamente o nome Yeshua, terminando no versículo 19. Vou voltar um pouco para a gente ler por partes os textos. E no livro de Babidma, continuando,
no capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte: Asher yetse feneichem va-asher yavo afneichem va-asher yotseiem. Que possa ir à frente deles e que possa entrar diante deles e conduzi-los. Continuando. Va-asher velo Tirye Adat Adonai. Para que a comunidade de Adonai, Katson Asher Einihem Roi, não fique como ovelhas sem pastor. Então, aqui, esse texto aqui, Katson Asher Eim Lachem Roi. Vocês vão observar, a gente vai fazer um link com os escritos nazarenos. Vai aparecer essa mesma frase no livro de Marcos, fazendo um paralelo direto com um momento que Yeshua observa um grupo que estava sedento pela palavra do Eterno, estava disperso literalmente, e ele começa a reunir essas pessoas. Então, para que essas pessoas não ficassem como ovelhas sem pastor, o Eterno levanta Yeshua. É os dias de hoje, meus irmãos, com seus ensinamentos, com as suas instruções, conquistaram toda a humanidade, porém, só com um pedacinho, né, do seu conhecimento. Quando eles descobrirem a totalidade dos seus ensinos, que ele não veio para destruir a Torá nem os profetas, ele veio dar o pleno entendimento a eles, aí sim eles vão se alimentar da Torá, vão se encher e se fartar da Torá. Vão estar nutridos com tudo que eles precisam para a sua vida. Assim como nós, bendito seja o Eterno, ele abriu nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua Torá. Estamos vendo a cada Shabat, a cada dia da nossa semana, as maravilhas da Torá de Adonai. E no versículo 18, aqui está as sequências, né? O vermelho, vocês viram aí, deixa eu voltar aqui. Pronto, começando do versículo 16 do Yud, conta 42 letras. Vocês vão ter o Shin, depois o Vav, depois o Ai. E o azulzinho também, começando aqui do versículo 17, a cada 31 letras, certo? Vamos ter o nome de Yeshua, o Eterno confirmando, para que não haja dúvidas. Quando Yosef estava ali fazendo a interpretação do sonho do faraó, o faraó teve o sonho 2 vezes. E Yosef diz, olha, o Eterno tem pressa em confirmar a sua obra, porque ele lhe deu o mesmo sonho 2 vezes. E aqui nós temos 2 vezes na mesma sentença, quando se fala quem será o sucessor de Moshe, 2 vezes o nome de Yeshua. No versículo 18 diz, Adonai disse para Moshe, tome-a Yehoshua bin Nun, um homem sincero, e impõe a sua mão sobre ele. Impor a mão, meus irmãos, é justamente passar autoridade à vista de todos, que você está elegendo para você. Não só um, às vezes acontece o caso de várias pessoas receberem essa autoridade. Foi o caso dos apóstolos, como Paulo mesmo, Shaul, passou a autoridade para vários discípulos dele. E o detalhe é que só o Eterno pode dizer isso do ser humano. Dizer que o homem é sincero. Porque quantos à nossa vista não eram sinceros, mas estavam ali literalmente tomando atitudes de ímpios, atitudes erradas, querendo honras e glórias para si. A gente vê no caso dos filhos de Aharon, a gente vê nos casos também de Uzá, quando ele foi tentar pegar na arca ali e acabou morrendo, né? Ele tinha outras intenções. Então, para muitos, essas pessoas eram sinceras. Então, só o Eterno pode sondar os corações. Quando Shemuel foi ungir
o novo rei, né, que seria sucessor de Saul. O que é que aconteceu? Quando ele chegou na casa do pai de Davi, viu lá os irmãos de Davi, homens fortes, alguns bonitos, né, bem afeiçoados. E o próprio profeta, com os seus olhos, começou a querer eleger por si só. Esse aqui, com toda certeza, é esse aqui. Esse aqui é forte, né? Ele bem apresentável. E o Eterno disse, não é esse não. Aí o profeta, então é esse outro. O Eterno, não é esse também não. Então é esse aqui. O Eterno, também não. Mande chamar, pergunte a ele se ele tem outro filho. Aí foi quando mandaram chamar Davi, o menor, o mais franzino. E o Eterno disse, unja-o como rei. Mais à frente, o que é que a gente vai observar? Que esses homens fortes, né, bem apresentados, tudinho, estavam na guerra contra os filisteus, e estavam todos na trincheira, com medo, tremendo as pernas. E chega esse franzinozinho aí e diz, por que vocês estão com medo? Nós servimos ao único e verdadeiro Elohim. Esse gigante aí não é nada para comparado à sua força, ao seu poder. Eu vou destruir ele. Usando. Davi estava falando que sua força não vem dele mesmo. Que a força de nenhum dos soldados que estavam ali vinham dele mesmo. Deles mesmos, né? Por servirem ao Eterno, o Eterno iria os capacitar com toda a força, toda a destreza que era possível para vencer as batalhas. Então Davi foi lá. Ainda tentaram vestir ele com armadura, né? Mas ele disse, não precisa disso não. Pegou lá a sua funda, pegou 5 pedras. Observe a relação que a gente vai ver com o texto mais na frente. 5 pedras. As pedras são, a gente sabe do seu caráter de eternidade, né? Pegou uma dessas pedras e, puf, na cabeça do gigante. Um item do pastor. A funda. Ela era usada tanto para amedrontar as ovelhas que estavam se dispersando ali, mas também para proteger, né, as suas ovelhas. Dos vários itens que o pastor tinha para a proteção das ovelhas, dos 3, né? O cajado, a vara e a funda. Ele matou o gigante. E a gente observa que o Eterno, só ele, meus irmãos, tem a capacidade de avaliar quem é sincero ou não. Então, não espere dos seres humanos a mais profunda sinceridade. Você tem que fazer o seu, mas o Eterno é que vai avaliar se as ações que estão acontecendo são com a verdadeira intenção. A gente jamais pode julgar ninguém, também não pode, como é que eu posso dizer, endeusar ninguém. Acontece muito hoje, estão endeusando as pessoas. Até falei isso uma semana passada para uma pessoa, eu disse, maldito do homem que confia em outro homem. A gente não pode confiar no próximo, no nosso irmão, no nosso amigo? Pode. A gente não pode passar dos limites. A gente não pode dar plena confiança e dizer que aquela pessoa é intocável, aquela pessoa é 100% isso, 100% só o Eterno, meus irmãos. O próprio Yeshua disse isso. Por que me chamas bom se há só um que é bom? Então, continuando, né? No versículo 19, diz o seguinte: ponha-te diante de Elazar, o Corém, e de toda a comunidade, e comissiono-o à vista de todos. Ou seja, comissione-o à vista de todos. Vou até alterar aqui. Tá errado. Pronto. Então, era para Moshe pegar Yehoshua, levar à vista de todos e ali mostrar para a comunidade que ele era o seu sucessor, para que as pessoas pudessem identificar quem deveria ir à frente do povo de Israel, e não que se criassem outros comandos, outros chefes,
E é assim, meus irmãos, até os tempos de hoje, o Eterno é que vai dizer, e já disse, né, à vista de toda a humanidade, quem é o seu chefe, quem é o verdadeiro guia. E Yeshua não é outro que vai seguir esse caminho, não é outro que vai conduzir a comunidade de Israel. Então, se você não está com os olhos fitos nos ensinamentos de Yeshua, que nos levam ao cumprimento pleno da Torá, tem alguma coisa errada. Ou se você diz no seu coração, Yeshua realmente é o pastor a ser seguido, ele é o bom pastor. Mas se ele manda você, ele diz que você deve obedecer às instruções, seguir a vida conforme ele viveu, sem nenhum pecado, ou seja, sem transgredir nenhum mandamento da Torá, é você que está trilhando o seu próprio caminho. Se você transforma a graça do Eterno, que é justamente o perdão de você ter transgredido algum mandamento da Torá, isso é a graça, e você torna ela de uma forma vil, uma forma barata. Eu posso eu não consigo cumprir tudo, então não preciso nem ler. Por consequência, você vai errar todas as vezes. Você não vai seguir o caminho do bom pastor. Você está trilhando o seu próprio caminho. Juntando 42 mais 31, vamos ter o número 73. E 73 é o valor numérico da palavra Galil. 30 mais 10 mais 30 mais o número 3, né? Então, vamos ter Galil, Galileia. Então, além de tudo, além do Eterno apontar o nome do seu sucessor, ele aponta o local aonde o seu sucessor de Moshe, né? Aonde o local que esse sucessor de Moshe iria viver toda a sua vida. Ensinar e ter a maior parte do seu ministério. Não pense que foi em Jerusalém, não. Yeshua ia para Jerusalém nos momentos de festividades, mas depois ele tornava e levava essa mensagem da Torá justamente para aqueles que não tinham acesso a ela. Por isso existia um povo faminto. O profeta Yeshayahu chega a falar, né? O povo que vivia nas trevas via uma grande luz. Ou seja, aquelas pessoas que não tinham mais acesso às instruções do Eterno receberam a presença de Yeshua, que ensinava a Torá em seu mais alto nível. Tanto que ele encantava não só aquelas pessoas que estavam ao seu redor, mas quando ele subia para Jerusalém, ele também acabava conquistando todos os grandes mestres que habitavam em Jerusalém. Então, o Eterno, além de tudo, através dessa sequência equidistante, ele também diz o local de onde esse ungido viria. E chegando nesse local, nós vamos ver Yeshua ensinando essas pessoas. Mais uma foto aí desse livro que eu estou comentando para vocês. Olha aí a ilustração. Olha as ovelhinhas aqui, todas detalhes. Isso aqui não é pedra não, viu, pessoal? Aqui embaixo. Isso aqui são as ovelhas deitadas à sombra, né? O pastor tá aqui cuidando das ovelhas, dando carinhozinho para uma ovelha aqui. E estão aqui, ó. Todos. Parece ser um carneiro, né? Não é nem uma ovelha isso aqui. Estão aqui, ó, todos reunidos debaixo da sombra, já se alimentaram. Tem um aqui já no solzinho aqui, ó, pro lado de cá. E Yeshua, meus irmãos, ele vai cumprir justamente esse papel. Olha o que o texto diz em Marcos, capítulo... Marcos, capítulo 6, versículo 30. Vai cá, Vetsu, Ha-Shilchim, El Yeshua Vayagdu. E os que haviam sido enviados se reuniram com El Yeshua, com Yeshua. E o texto diz: Vayagdu, Lo
Et kol asher asu ve asher lemedu. E lhe contaram tudo o que tinham feito, lemedu, ensinado não, e aprendido, né? Eles não ensinaram, eles estavam, além de ensinar, eles aprenderam. É isso que eu estava falando com vocês. E não adianta, quando você está ensinando, você também aprende. A não ser que você seja um tolo, né? De não ouvir os relatos das pessoas que estão aprendendo com você, das experiências que eles contaram. Você tem que sempre estar com o ouvido atento para apanhar o máximo das pessoas que estão à sua volta. Então, quando eles saíram para ensinar, eles limedu, também aprenderam, né? Aqui está ensinado. Enfim, eles aprenderam bastante nessa caminhada. Então, eles vieram com ânsia para poder contar a Yeshua os seus feitos, aquilo que eles aprenderam. Porém, o que é que eles encontraram? Olha o que estava à volta deles, né? E havia muitas pessoas indo e vindo. E a ponto de eles não terem tempo para comer. Então Yeshua lhes disse: venham comigo para um lugar onde poderemos ficar sozinhos. Lá vocês descansarão um pouco. O que é que Yeshua fez, meus irmãos? Disse: olha, pessoal, provavelmente no texto não diz as horas, a não ser no finalzinho do texto. Vai dizer que já estava ficando tarde, mas provavelmente Yeshua mandou os seus discípulos fazer uma viagem, né? Ensinar, e como eles vieram com a ânsia de contar para Yeshua o que eles ensinaram e o que eles aprenderam. E quando esses discípulos voltam, eles encontram com Yeshua ensinando e conversando com a população dessas regiões do Kinneret, que fica no lado norte de Israel, na Galileia. E quando eles chegam, provavelmente Yeshua começou a ensinar de manhã e estava chegando ali a hora do almoço, né, que eles estavam querendo comer e não conseguiam. E o que é que Yeshua faz? Disse: olha, já tá bom, vocês já aprenderam bastante, eu já lhe ensinei bastante. Agora a gente vai para um local separado, a gente vai comer e conversar acerca da viagem que os discípulos fizeram, né? Então aqui, vou fazer uma ilustraçãozinha aqui para vocês. Olha o que o texto diz no versículo 32. Vai ele, Hu Ba'aniá Le Vadá El Makom Shamin. Então eles se afastaram a um lugar à parte. Então vamos lá, deixa eu fazer um simples desenho aqui. Eu não tenho tanto conhecimento ainda do local em si, espero um dia vê-lo pessoalmente, mas vamos supor que aqui é o lago da Galil, certo? Só um desenho esdrúxulo aqui, mas é só para vocês terem uma noção. Não tá saindo aí não na tela de vocês, deixa eu ver. Tá, pronto. Segundo consta, né? Voltou. Pronto, deixa eu só botar aqui. Deixa eu fazer aqui uma correção pela lembrança do relato do Moré Marcos Felipe. Seria basicamente, eu não sou bom de desenho, né? Basicamente isso aqui. Então vamos supor um exemplo. Ainda tá feio, eu não sei desenhar muito bem não, meus irmãos. Não riam não, viu? E Yeshua tá nesse ponto aqui, ensinando nesse ponto aqui, um exemplo só. E aqui vieram povos, pessoas de vilarejos dessa localidade até Yeshua, certo? Yeshua recebeu a visita dos seus discípulos e disse: olha, vamos sair daqui, a gente tem um barquinho aqui, vamos sair daqui, já que o povo mesmo dispersando, né, dizendo: olha, já tá bom, mais tarde a gente faz mais, eu preciso conversar com meus discípulos. E Yeshua disse: vamos pegar o barco e vamos para cá. Entenderam? Então eles andaram de barco daqui para cá. Só que esse povo
vocês vão observar no texto, eles, ao verem Yeshua entrando no barco e vendo mais ou menos a direção que eles iam, correram e já ficaram aqui esperando por Yeshua, justamente no local aonde eles iriam desembarcar para poder ficarem a sós. Só que, depois de um tempo, quando eles... quando vocês vão olhar no texto, né? Que Yeshua, quando ele viu essa ação do povo, que o povo estava desesperado e faminto pela palavra do Eterno, ele deixou os discípulos um pouco de lado e continuou ensinando as pessoas. E já foi ficando de tarde e os discípulos começaram a observar que essas pessoas não eram daquela região mais. Vamos supor que os outros vilarejos ficassem nessa região aqui. E iria ficar distante para eles irem para cá e principalmente para tornar para cá, para esse local, ficaria muito ruim, pois já estariam fazendo esse trajeto pela noite. E muitos que estavam ali eram humildes, não teriam condições financeiras de comprar seus suprimentos, seus alimentos nesses outros vilarejos. Então, depois eu apago ali. É nesse contexto que se dá o restante do texto, certo? Só para que vocês possam ter mais ou menos essa noção do que aconteceu. E no versículo 33 diz o seguinte: Kirot Hamon Ha'am Otá Holhim Hikru Oto Dabim. Entretanto, muitas pessoas chegaram e os viram sair, reconhecendo-nos. Deixa eu ver onde eu parei. Mechem Vayarutsu Derech Hayabashá Mikol Hirim Vayakrimu Lavu Eleiv. E correram a pé de todas as cidades e chegaram ao lugar antes deles. Então, eles foram à frente, né? E observaram o local onde Yeshua estava seguindo. E foram à frente de Yeshua. E quando Yeshua desembarcou com os discípulos, eles já estavam lá. E olha quando Yeshua viu essas pessoas, o que é que Yeshua disse. Vayitse Yeshua Vayare Hamon Amrav Ve Rahamaiv Nehiru Aleichem. Quando Yeshua saiu do barco, viu a grande multidão e começou a ensinar muitas coisas. Ki Hayu Katsom Asher Eilachem Roe Vaychel Le Horotam Devarim Shonim. Cheio de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então tá a mesma frase que a gente viu lá na porção da Torá, no livro de Shemot, tá aqui um link direto de Yeshua, que falou as mesmas palavras que Moshe. Quando Moshe disse que eles estariam como ovelhas que não têm pastor. Yeshua está dizendo que viu essas pessoas como ovelhas sem pastor. Por quê? Eles estavam famintos e sem ninguém que pudesse instruí-los para o caminho onde havia pasto e onde havia água suficiente e o caminho que os fizesse repousar. Certa vez Yeshua disse, né? Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E acharei descanso para as vossas almas. Yeshua, através do ensino da Torá, vai levar o ser humano a ter descanso, que é uma das aptidões do pastor. Vocês viram ali no início do estudo, as ovelhas tudo na sombra, descansando um pouco, que o pastor sabe o limite que as suas ovelhas têm e aquilo que pode pedir e solicitar delas. Diferentemente de hoje em dia, viu? Hoje em dia as pessoas não sabem dos limites das ovelhas. A gente vê rotinas cada vez mais puxadas, né? Nas religiões em si.
pessoas que chegam exaustas do trabalho, ao invés de tomar conta da sua casa, ainda vai ter que fazer um determinado serviço numa determinada religião, tem que fazer uma caminhada, tem que ir bater de porta em porta, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem aquela grade, né? Então, além dos serviços que a pessoa já tem no seu trabalho, deixa as coisas relacionadas à sua casa, ao seu casamento, para depois. Onde na realidade, Yeshua não pediu nada disso. O Eterno não pediu nada disso. O Eterno quer que você faça tudo ao seu tempo. Evidentemente que hoje em dia também isso não é motivo. Quando a gente tem um tempo livre, em vez de estarmos procurando aprender mais sobre as instruções do Eterno, ajudar mais ao próximo, a gente tá agarrado com isso aqui, ó. Celular. Então, usar o nosso tempo livre para coisas boas. Os extremos estão errados. Tanto aqueles que vivem, esquecem até da sua casa, da sua esposa, do seu marido, por conta, às vezes, de servir ou atender os mais altos pedidos, né, de determinadas religiões, quanto também o oposto é o mesmo. Está errado aquele que não quer também servir, nem levar a boa mensagem do Eterno adiante, não quer estudar, não quer também, como é que eu posso dizer, amar e auxiliar o seu cônjuge, para ficar o tempo todo sentado, se divertindo, ou assistindo, se entretendo em coisas banais. Então, tô puxando a orelha aí, viu? Até de mim mesmo, eu já puxei minhas duas orelhas aqui agora. Em vez que eu também eu erro também nesse quesito. Então, temos que melhorar cada dia mais, né? Apesar que meu tempo é tão corrido, meus irmãos, que sobra tempo para ficar olhando essa baboseira. E no versículo 35 diz: já era tarde, os talmidim se aproximaram dele e disseram: este lugar é afastado e está ficando tarde. Então, Yeshua lá ensinando aquelas pessoas, os discípulos, coitado, que ainda nem comeram direito, doido para ter um tempo com o seu mestre para poder contar tudo que eles tinham aprendido e tinham ensinado, fazem um alerta para Yeshua. Diz: olha, já está tarde e é bom a gente despedir essas pessoas, porque eles não são dessa região. Eles vieram correndo de suas localidades, de seus vilarejos, para cá. Então é melhor eles seguirem o seu caminho, né? Para tentar voltar para casa ainda com a luz do sol, né? Que não existia iluminação pública. Também tem isso. É bom a gente sempre pensar nos textos conforme o tempo em que o texto foi descrito. Que a gente imagina hoje, né? Qual o problema da pessoa voltar para casa porque já tá ficando tarde? Porque você tem iluminação pública, meu amigo. Você tem carro, pede um Uber. Mas, naquele tempo, era expresso canelinha, né? As pernas iam conduzindo o caminho. O único meio de transporte que a turma tinha era um jegue, um cavalo. Cavalo não, né? Cavalo era quem tinha muito dinheiro. Mas era um jegue, um jumento. Ou então a maioria tinha só as pernas mesmo para andar, né? Eram pessoas mais fitness, né? Era a geração saúde, né? Hoje em dia, todo mundo é sedentário. Digo por mim, né? Eu tô já buscando melhorar nisso. Então, esse plano que os apóstolos e que Yeshua tinha de ficarem sozinhos um tempinho não deu muito certo, não. Porque o povo estava aflito e sedento ali pela palavra, né, do Eterno. Então, vamos ao próximo texto. E no versículo 36 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: Sha'alchem, ou seja, envios, Me'al Peneiha, Ve'yelhu al Harim,
Hatzeirem vehatzeirem mi saviv liknot lechem ki em lechem ma shoei-helu. Mande-os embora para irem aos campos e povoados da vizinhança comprar algo para comer. Ou seja, que eles precisariam buscar o lechem, o pão, para se alimentar. Então, os discípulos estavam preocupados em si, lógico, tinha uma preocupação válida, de que eles tivessem ainda tempo de comprar alguma coisa para comer. Eles estavam ali, provavelmente, desde de manhã até o final da tarde. Uma multidão de pessoas. Alguns podem ter levado alguma provisão, comeram durante esse tempo, né? Nesse meio tempo. Mas já deveria ter acabado. E eles teriam que buscar esse alimento, esse lechem, esse pão. Não quer dizer que seja pão, literalmente, né? A gente sabe que lechem é como se fosse qualquer alimentação que a pessoa fosse comer, né? A maioria tinha base de pão. Como era que era feita as alimentações no primeiro século? Geralmente se fazia um guisado, né? E pegavam uns pedaços de pães grandes e comia, partia-se o pão e se molhava nesse guisado e comia com as mãos. Por isso que a alimentação era muito restrita a pessoas muito próximas. Porque imagina todo mundo ali partindo pão e molhando na mesma panela e comendo. Por isso que Yeshua diz, olha, aquele que divide comigo o pão, ou seja, são pessoas que estavam à sua proximidade. Até hoje, né? Para você comer. Hoje em dia não. Hoje em dia também tem muito disso. Você, na sua vida cotidiana, você vai sentar num restaurante, às vezes tem tanta gente que você até divide a mesa com uma pessoa que você nem conhece. Mas por quê? Cada um tá com o seu prato separado. Agora imagine você sentar numa mesa com uma pessoa que você nunca viu, tá lá um guisado no meio da mesa e você, com licença, você pega o pão e molha lá na panela da pessoa. Então, você precisaria ter confiança para saber se aquela pessoa é uma pessoa higiênica, tudo isso, né? Então tem essa conotação aí. E quando terminava-se ali de comer, né? As mãos às vezes estavam meladas com aquele molho, né, da comida, tudinho, porque eles comiam com a mão. Pegava-se uns pães mais fininhos, mas que era usado esses pães para literalmente limpar as mãos e jogava-se aos cachorros. Isso as migalhas que os cachorros comiam. Tinha esse trato também. Tudo isso, como eu disse a vocês, eu já tinha visto um tempo atrás nesse livro maravilhoso que fala dos costumes do primeiro século. E vai dar a conotação de você entender o contexto da época. No versículo 37, diz o seguinte: Vaya'am vayomer alichem, tenu lachem atem lechol vayomeru elaiv. Mas ele respondeu: vocês mesmos devem dar algo para comer para ele, de comer. Eles disseram, o que é que os discípulos disseram para ele? Vihi neler leknot lachem, lechem, né? Ou seja, pão para ele, né? Be matain dinar u matzah lachem. E eles disseram, né? Devemos ir agora gastar muito dinheiro com pão e dá-lo para ser comido? Ou seja, as pessoas estavam ali com fome e Yeshua disse: vocês deem pão para eles. Vocês não estão falando que eles estão precisando comprar comida? Vocês devem alimentá-los. Vocês devem saciar a sua necessidade. E os discípulos ficaram: quanto de dinheiro a gente vai precisar para poder alimentar esse povo todinho? É muito dinheiro. E no versículo 38, Yeshua perguntou, né? Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Vão e verifiquem. Quando descobriram, disseram: 5 pães e 2 peixes. Meus queridos,
Que maravilha. A gente vai ver que não houve uma multiplicação dos pães. O que houve foi uma multiplicação dos pedaços de pães. A multiplicação dos pedaços desses 5 pães. Então, quando essas pessoas pegavam esses cinco pães e repartiam, o pão nunca acabava. Sempre se tirava mais pedaços dele e nunca se acabava. Por isso que eu disse no início do estudo que os pedacinhos da Torá alimentaram a multidão de pessoas e não acabaram. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães, é o que a gente vai ver no texto. Assim, a Torá até hoje, ela nunca se acabou e nunca se acabará, meus irmãos. Baruch Hashem. Nunca vai se acabar os pedaços da Torá. As porções vão alimentar multidões. Como eu citei mais cedo, né? Que os apóstolos disseram: Moshe tem quem o pregue a cada Shabat nas sinagogas. Que os novos convertidos não, né? Os gentios que estavam entrando ao ensinamento da Torá e de Yeshua, essas pessoas que mudaram as suas práticas de vida, se converteram do seu mau caminho, literalmente, né? Eles viviam de uma forma errada e agora passaram a conhecer a verdade. Essas pessoas, cada Shabat, iriam receber um pedaço, uma porção da Torá. E até os dias de hoje essa porção está sendo apregoada a cada Shabat, como nós estamos fazendo agora. E ela nunca se acabou e alimenta a todos igualmente. Basta que você vá até o Mestre, vá até Yeshua, e ele vai te alimentar com as porções da Torá. Yeshua não vai deixar ninguém de barriga vazia. Busque a ele. Saia do seu caminho, saia do seu comodismo. Aqueles que viram Yeshua indo embora e não foram atrás do seu pastor, ficaram lá, perderam essa refeição. Aqueles que disseram: mas se eu sair daqui, é perto da minha casa, se eu sair e for atrás dele, eu posso não ter tempo de voltar para comer lá. Vá até o Mestre, meus irmãos. Ele vai saciar você em todas as suas necessidades. Não pense que por você ter um pouquinho de pão na sua casa, que é hoje a sua religião, quando você seguir o Mestre, deixar a sua casa para trás, ele não vai te alimentar. Pelo contrário, ele vai te saciar, tanto que vai sobrar. E depois que você se alimentar, como ele disse, quem beber desta água e quem comer desse pão não sentirá mais fome, não terá mais sede. Abençoado seja o Eterno, que até hoje os pães que representam a sua Torá jamais faltaram para a humanidade. Abençoado e louvado seja o seu nome para todo sempre. E no capítulo 6 ainda, versículo 39, diz: Vayetzav otam ki ishavum kulam hevel bi neot deshe. Ele ordenou a todos que se assentassem em grupos sobre a grama verde. No versículo 40 diz: e voltaram para eles em fileiras sobre fileiras, de 100 em 100 homens, 50 em 50 homens. O que é que isso quer nos mostrar, meus irmãos? Os apóstolos foram lá e dividiram em grupos de 100, grupos de 50, assim como Moshe fez com a congregação no deserto. Tudo com ordem, tudo com decência. Moshe escutou os conselhos do seu sogro, Yitro, que dividiu os povos em grupos, sempre deixando uma pessoa responsável por aquele grupo, para que todos pudessem ter o aprendizado conforme o seu conhecimento. Todos pudessem receber os pedaços de pães conforme as suas necessidades. O que é que isso nos ensina? Nesse caminho de techuvá, nesse caminho de retorno, sempre vão ter pessoas que estão acabando de entrar e de conhecer esse caminho,
pessoas que já estão nesse caminho há algum tempo e já têm um bom conhecimento da verdade, e pessoas que já estão num nível muito alto de intelecto, de conhecimento, pessoas que já sabem ler o hebraico perfeitamente, já têm o conhecimento perfeito do contexto histórico, já sabe dos ensinamentos de Yeshua de uma forma plena. Porém, quem está ensinando tem que tomar preocupação de levar o ensino nesses 3 níveis, para aqueles que estão começando, para os que já estão em meio termo e para os que já têm muito intelecto da Torá. Uma preocupação que o canal Techuvá Total tem para que todos possam aproveitar dos estudos e possam ir galgando o caminho, aumentando o seu conhecimento. Então, Yeshua também teve essa preocupação de separar os grupos, de ordenar tudo antes de que as pessoas pudessem receber a porção. A porção do pão, né? Continuando. Peço perdão, meus irmãos, tá? Vai Omer Elichem Kamar Kiriot Lechem Lachem. Ou seja, Yeshua pegou 5 pães, né? Ele estava no texto anterior, perdão. Isso, deixa eu voltar aqui. É porque eu leio em 2 telas, tá, pessoal? Eu leio por essa aqui. Vaikar et Hamishet Halechem Ve'et Shnei Hadagim Ve Yasa Einaiv Lameron. Yeshua pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhando em direção ao céu, o Marom, né? Ao local mais alto, né? Olha o que ele disse. Vai ifroz et halechem va item la telmidaiv la sum. E disse uma brachá, né, uma bênção, a seguir, partiu os pães e começou a dá-los aos seus talmidim para serem distribuídos. Lifneihem ve'et snei hadagim halek lekulam. Ele também dividiu os 2 peixes entre todos. Então Yeshua, antes de tudo, ele sabe da importância de que nada pode vir a existir sem que o mover do Eterno faça que isso aconteça. Então, ele agradece pelos pães, ele faz a bênção, né? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi min lechem haaretz. Ou seja, ele agradece porque o Eterno fez da terra, que a terra produzisse o trigo e o trigo viesse a existir e as pessoas fossem até o trigo e fizessem a seleção dos grãos e amassassem o trigo e fizessem a massa do pão, cozinhassem o pão e chegassem até a mão de Yeshua. Então tudo isso é o mover do Eterno. Yeshua estava ali e esse pão teve todo esse trabalho para poder chegar até a sua mão. Então ele agradece por cada processo que chegou e fez chegar até a sua mão os pães e os peixes desses homens que foram até o mar, né? E conseguiram pescar esse peixe, fizeram um preparo dele e chegou até sua mão. Então, quando a gente toda vez vai agradecer ao Eterno pelo alimento, não esqueça de agradecer por quem produziu esse alimento, para que essas pessoas possam continuar tendo saúde, continuar tendo disposição, porque é um trabalho duríssimo. Yeshua faz esse agradecimento ao Eterno e distribui entre todos as pessoas que já estavam em cada grupo. Esse é o trabalho do pastor. Organizar tudo. Não deixar de contar de 50 e de 100. Todos são contados. Como a gente viu hoje pela manhã, que o Eterno conta a todos os dias.
E no versículo 42 diz: Va yochelu kulam va isvau. E comeram todos e ficaram satisfeitos. E os talmidim colheram que 12 cestos cheios com pedaços de pães e peixes. Então, daqueles 5 pães e 2 peixes, o que é que aconteceu? Os pedaços se multiplicaram. A partir daqueles 2 pães, daqueles 5 pães e 2 peixes. Os 2 peixes representam, meus irmãos, 2 taubas de pedras que o Eterno deu para Moshe. Também podem representar as 2 testemunhas que estão apregoando a mensagem do Eterno sobre a terra, que é as 2 casas de Israel. Então, até hoje, a gente observa que esses 12 cestos ainda continuam a alimentar as 12 tribos de Israel. Estão lá guardados e Yeshua não jogou fora. Ele deixou separados para quando alguém das 12 tribos se levantar, ele vai receber o seu alimento. Basta você ir e você não vai comer de um pão inteiro. Por isso que é errado imaginar que houve uma multiplicação dos pães. Ou seja, tinha 5 pães e agora tem 1 milhão de pão. Não. Tinham 5 pães e continuam tendo 5 pães, mas eles foram divididos em pedaços e eles continuam dispostos para alimentar quem se levanta e vai até Yeshua, como essas pessoas foram, saíram das suas casas e foram até Yeshua se alimentar desses pedaços de pães que representam a Torá. O número de homens que comeram os pães era de 5.000 homens. 5.000 homens. Então, Paulo certa vez disse que as palavras ditas sobre o madeiro, muitos hoje ainda não acreditam, né? Quando a gente fala sobre a Torá, fala das suas instruções, o que é que Paulo disse? Que as palavras, quando a gente fala sobre o madeiro, sobre a morte de Yeshua, parecem loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim. Então, quando você estiver falando sobre a Torá, algumas pessoas vão acreditar, vão achar que isso é loucura. Você ainda continua guardando a Torá, buscando seus caminhos. Para aqueles que perecem, é um problema. Mas para nós que somos salvos, é o poder do Eterno. É o poder de Elohim. Só ver a hora aqui para ver se estou passando do horário que eu tinha programado. Estava querendo botar em mais ou menos 1h30. Não vai dar tempo de terminar. Isso aí. Mas vamos terminar. Já estamos finalizando, tá certo, meus irmãos? Um pouquinho mais. E voltando ao livro de Shemot, ao livro de Números, olha o que está escrito aqui no versículo 20. Perdão, viu, meus irmãos? Venatatá mihot ha. Alaiv lema'am yashmeu kol adat bnei Israel. Delegue a ele um pouco de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, novamente, nós vamos ter aqui um Yud no início da palavra Israel, marcado em vermelho. E a cada, novamente, 31 letras, se vocês contarem, a gente vai ter o nome de Yeshua. O Eterno confirma novamente o nome dessa pessoa que vai receber a autoridade de Moshe. Vai ser o substituto de Moshe. Como está lá em Devarim, capítulo 18. Quando Moshe diz, né, que o Eterno levantará um substituto após ele, e a esse o povo ouvirá. E até hoje ouve os ensinamentos de Yeshua. No versículo 21 diz: ele deve apresentar-se a Eleazar, o Kohen,
que deverá descobrir por meio do Urim a vontade de Adonai para as decisões de Yehoshua. E de acordo com a palavra, eles sairão, e de acordo com a palavra, retornarão. Ele e todo o povo de Israel que estiver com ele, toda a comunidade. Então, tá aqui Yeshua sendo marcado, né, a cada 31 letras. E hoje, mesmo oculto à vista de muitos, seja aqueles que até proferem que Yeshua é o Mashiach, é o escolhido do Eterno, ele está oculto, mas como? Através dos seus ensinamentos. As pessoas dizem servir a Yeshua, mas não seguem o seu caminho. Como Yosef estava lá no Mitzrayim, ele dava as suas ordenanças, mas não sabia se a originalidade da vida de Yosef. Ele mudaram até o seu nome. Não sabia que Yosef era um israelita. E as pessoas não serviam a Yosef como israelita, serviam a ele como egípcio. Mas Yosef sempre foi de Israel. Até hoje é assim. As pessoas não buscam a originalidade de Yeshua. Conhece ele como romano. Acredita que ele é romano. Não é, meus irmãos. Yeshua é israelita, descendente da tribo de Yehudá. Vamos lá. Então, embora que ele esteja oculto, Yeshua esteja oculto, ele vai cumprir o seu papel. Muitos ainda não descobriram o verdadeiro teor da sua mensagem. Cabe a todos nós, você, cabe a mim, com zelo que a gente descobriu hoje, que a gente descobriu não, vocês já sabiam, muitos já sabem, mas outros que não sabiam descobriram que o zelo é importante na nossa fé. Nós zelarmos pela verdade, pelo eterno, mas também com amor. Não bater na rocha. Como Moshe, nesse momento que foi relatado aí no texto, bateu na rocha e acabou não alcançando aquela plenitude do seu objetivo, que era adentrar a terra de Canaã. Bater na rocha, meus irmãos, é você bater na cabeça do seu próximo, literalmente. A cabeça dura do povo. Não é você ir de frente a eles, mas você falar com a rocha, falar com amor, falar com carinho, sobre as maravilhas que a palavra do Eterno é. E essa forma de você falar com amor vai fazer romper essa rocha e brotar água que flui para a vida eterna dessas pessoas. Yeshua nos ensinou a falar sobre a Torá de uma forma firme, porém com amor, que o Eterno demonstra através das suas instruções. É isso que Yeshua veio nos ensinar. E aqui finalizando, né, 31 espaços, o nome Yeshua novamente. Moshe fez como Adonai lhe tinha ordenado. Tomou a Yehoshua e pôs diante de Elazar, o Kohen, e de toda a comunidade. Impôs a sua mão sobre ele e o comissionou, como Adonai disse por intermédio de Moshe. Ou seja, eles estão cumprindo ainda a vontade do Eterno. E se vocês observarem no texto de Bamidbar, capítulo 26, versículo 22, um capítulo antes desse aí, quando está se falando ali da contagem das tribos, né? Quando chega na tribo de Yehudá, olha o que aparece novamente, meus irmãos. A cada 3 letras. O descendente de Yehudá seria quem? Yeshua. É coincidência? Evidentemente que não. Esses foram os clãs de Yehudá, contados 76.500 homens. Está aqui novamente a palavra Yeshua. Então, por fim, para finalizarmos, sim, nesse
aqui voltando, né, nas anotações, se a gente somar 31 mais 31 mais 42, dá o valor 104. 104 é o valor numérico de duas cidades. O nome de duas cidades. Midian e Sidom. Essas duas nações foram destruídas por ordem do Eterno. Quem está sob as instruções de Yeshua jamais será seduzido pelas obras desses povos. Como ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Está lá em Yohanan capítulo 10, versículo 14. Então, quando você está sob a autoridade de Yeshua, está servindo a Yeshua, você não vai seguir pelos caminhos das cidades de Midian e Sidom. Sidom vê Amorá. A cidade de Sodoma é uma representação, e Yeshua faz uma comparação, que os últimos dias serão como de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a impiedade, a imoralidade sexual, o amor por si próprio vai estar acima do amor pelo próximo, como a gente viu nesse estudo, onde Moshe subnegou a si mesmo para atender os interesses do povo. Hoje em dia, as pessoas só atendem para os seus próprios interesses. Então, finalizando, Matitiarro, capítulo 25, versículo 32, está aqui uma representação do pastor, ele com um barrote na mão, o cajado, né? Então, tá aqui a ovelha e a cabra, né? Mas vamos botar aqui que são os bodes. A carinha de bode esse aqui. As ovelhas, certo? E os bodes. Se vocês olharem, ele está de frente, por incrível que pareça, as ovelhas estão à sua direita e os bodes à sua esquerda. E olha o que o texto diz. Matitiarro 25:32, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Meus irmãos, meu desejo de todo o coração, não só para mim, mas para todos vocês, que todos vocês sejam contados como ovelhas. Quem ler esses versos aí adiante vai ver Yeshua dando um exemplo do que é ser uma ovelha. Ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, fui preso e foste me visitar. E eles dirão: Senhor, como nós te vimos com fome, com sede, eu estava nu e te vestimos? Quando é que tu estava preso e nós fomos te visitar? Yeshua disse: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, pequeninos são aqueles que não têm condições, estão passando por privações. Então a nossa fé tem que ser acompanhada por obras. Não adianta você só ler as escrituras. Ah, eu boto debaixo do braço e sou um excelente crente, porque eu leio ela todo dia. Orar sem obras é morta. A tua vida sem botar em prática o que você lê é morta. As instruções do Eterno sem serem colocadas no nosso cotidiano, ela está morta em nossa vida. E no momento que você coloca em prática, o mover do Eterno está te guiando. Porque você leu e está te fazendo mover-se conforme a sua vontade. Então, que sejamos ovelhas e não bodes. Que nós não sejamos apartados para a esquerda. Os bodes, como eu disse mais cedo, eles têm a sua própria forma de viver. Ficam espalhados, não aceitam a autoridade, se rebelam e acham que tem um pastor, mas não tem. As ovelhas não, são totalmente dependentes do seu pastor. Que nós sejamos guiados pelo mover do Eterno através da sabedoria do nosso Mashiach, Yeshua. Shavuot Tov Lekulam, que vocês possam ter uma semana excelente, maravilhosa, cheia da graça e misericórdia do Eterno. Que Ele guie os seus passos, seus caminhos em todos os momentos da sua vida. Seja a luz, meus irmãos. Seja a luz. Que o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Vamos agora a Bricat Kohanim com o nosso Moré
Yosef Torres. Shalom, shalom, meus irmãos. Foi um prazer trazer essa porção para vocês. Tchau, tchau. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do único que pode proporcionar tudo isso, que é Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos à música final aí. Vou trocar aqui rapidinho, viu? Toda vez eu me esqueço de trocar. Vou colocar outra música aqui com o More Haimson. O violão de ouro. Papai Haimson. Boa tarde, meus irmãos. Tchau, tchau. יחננו ויבחנו, יאר פניו איתנו, וידעת בחסדן ככה בכל גוי ישועתך, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם ישמחו, עננו לאומי, כי תשפוט עמי מישור. ולאומים בארץ דנכם, Selah.
החכמים כולם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים הילרו אותו כל אפסי ארץ סלע Pô, tchau. Acabou. Boa semana aí. Todos vocês. Um tchauzinho da Jujuba, viu? Tchau.